Em 2 Coríntios 13, quando a Bíblia diz a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não apenas nós temos a menção aqui de Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós temos o que eu quero chamar de interação, uma ação conjunta, né? A graça é atribuída como uma manifestação do Senhor Jesus. O amor, uma referência àquilo que o Pai expressa, mas a Bíblia fala sobre a comunhão ou relacionamento com o Espírito Santo. Isso não significa que não haja graça da parte do Pai e só do Filho. Isso não significa que não haja amor da parte do Filho e só do Pai. E nem que a comunhão seja só com o Espírito Santo. Em 1 de João, a Bíblia fala a respeito da comunhão com o Pai e com o Filho, né? No entanto, o que nós percebemos é uma visão clara, intencional, recorrente na Bíblia, de apresentar uma interação entre as pessoas da Trindade, uma ação conjunta. Muitas vezes nós vamos ver, e eu vou dar muitos exemplos aqui, né, que a cada um deles parece estar sendo atribuída a mesma função, o mesmo papel. Às vezes um outro olhar nos permite ver aspectos distintos daquela função ou daquele papel e, no final, a visão acaba sendo de interação. Então, em primeiro lugar, se você estiver anotando, eu quero apresentar a visão da interação já lá no início, na criação. Alguns textos apontam para a pessoa do Pai, outros textos para a pessoa do Filho, outros para a pessoa do Espírito Santo, quando o assunto é criação. Em relação ao Pai, 2 versículos, um do Antigo, um do Novo Testamento. Neemias 9,6 diz: só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Depois Paulo pregando em Atenas, o registro está em Atos 17, 24. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, atribuído à pessoa de Deus, o Pai. Mas em João, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui, o Verbo é a apresentação do próprio Jesus. Em Colossenses capítulo 1, de 15 a 17, novamente, se você observar o contexto, vai perceber que se fala a respeito de Jesus, a Bíblia diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Já outros 2 versículos, Jó 33, 4 e o Salmo 104, 30, apontam para a ação do Espírito Santo. Jó 33, 4 diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. No Salmo 104, 30, falando sobre os animais, a Bíblia diz: envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Interessante quando a gente fala sobre a interação da Trindade na criação, não é apenas o fato de que é atribuído tanto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né, a execução da criação, mas é também um conceito onde os papéis executados por cada um são diferentes. Por exemplo, a ideia do planejamento de todas as coisas é atribuída a Deus o Pai, né? Nós olhamos, por exemplo, para a pessoa de Jesus e Ele é o Verbo, a palavra criativa em ação. Mas a execução dessa obra é atribuída ao Espírito Santo. Nas sábias palavras do nosso saudoso pastor Francisco, ele diz que a ação da Trindade na criação é algo parecido com uma construção, onde você tem o arquiteto planejando, o mestre de obras que pega o plano e dá a voz de comando, e o pedreiro que executa, né? Nessa analogia, Francisco dizia: o Pai é o arquiteto, Jesus é o mestre de obras e o Espírito Santo é o pedreiro. Ele tinha essa graça de simplificar as coisas. E quando olhamos para as Escrituras, de fato, nós encontramos essa ideia. Por exemplo, o planejamento de tudo, inclusive da criação, é atribuído ao Pai. Em Provérbios, no capítulo 8, né, a sabedoria começa a falar
de forma personificada, como estando ao lado de Deus em toda a criação. E no versículo 30 nós lemos essa declaração: eu estava com ele e era o seu arquiteto. A sabedoria falando a respeito do planejamento. Essa ideia de um arquiteto é usado. Já em relação ao Filho, João capítulo 1, verso 10, e aqui eu vou mudar o versículo só para não repetir João 1, de 1 a 3. O texto diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui é uma relação entre ele como verbo, a palavra, e o mundo sendo feito por ele. Podemos citar também Hebreus capítulo 11, verso 3, que diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Então, cada vez, por exemplo, você vai para Gênesis 1 e disse Deus: haja luz. A palavra, o verbo, a declaração, haja luz. Aqui nós temos a participação do Filho, o verbo, a palavra. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava, ou, dependendo da tradução, se movia sobre a face das águas. Enquanto a palavra não foi declarada, o Espírito Santo não fez nada. A partir do momento que a palavra foi declarada, ele executa. Ele é o poder de Deus em ação. Ou seja, nós temos aqui um desenho dessa interação, ou da ação conjunta da Trindade na criação. E é importante para nós reconhecermos isso porque, desde o início do cristianismo, desde os primeiros séculos, talvez a doutrina da Trindade é uma das que mais tem sofrido ataques. Porque muitas vezes para alguns é difícil entender o contexto, ou a lógica de como um só Deus pode se manifestar em três pessoas. Isso tem levado a desdobramentos totalmente antibíblicos. Em nome de vamos defender um possível raciocínio bíblico, que era um só Deus, não pode se manifestar em três pessoas, começou-se a negar a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Não apenas o que a Bíblia fala a respeito da divindade deles, é claro, como também suas obras, os seus feitos, e nós precisamos enxergar esse quadro, esse desenho. Segundo lugar, eu quero falar agora a respeito da redenção, a interação na redenção, assim na obra da redenção, assim como na criação do mundo. Nós vemos que o planejamento é atribuído a Deus o Pai. Nós vemos o Senhor Jesus, que, como diz Filipenses, aquele que subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se prender, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana, ele se dispõe a ser o sacrifício no meu e no seu lugar, mas a execução ou a aplicação prática da obra da redenção é feita nas nossas vidas pela pessoa do Espírito Santo. E há um texto que nos apresenta essa visão de uma maneira muito clara e condensada. E eu queria que você me acompanhasse, por gentileza, no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 3 até o 14. Eu vou tentar fazer uma divisão. Essa divisão ela não vai ficar perfeita, mas que nos ajude a ver, primeiro dos versículos 3 a 6, o planejamento do Pai. Depois dos versículos 7 a 12, a entrega e o sacrifício do Filho. É lógico que esses textos que falam do sacrifício de Jesus ainda estão sustentando a visão do planejamento do Pai. Mas agora, de uma maneira bem mais clara, a obra de Cristo ela aparece. E no final, os versículos 13 e 14, nós vamos perceber o papel do Espírito Santo nessa obra. Então vamos ler juntos, Efésios 1, primeiro de 3 a 6, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A referência ao Pai é clara. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse o amado aqui é Cristo. Então, o texto tanto está falando do planejamento do Pai, como o sacrifício de Jesus. A ênfase maior é um Deus que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, quando nada existia, nos predestinou para ele. O texto fala do propósito da sua vontade, ou seja, tudo isso foi planejado. Depois, a partir dos versos 7 a 12, nele aqui,
é a continuação do raciocínio do verso 6, o amado que é Cristo. Então, no nele, leia-se em Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Novamente, o propósito da sua vontade é destacado, a ideia de termos sido predestinados, tudo mostra o planejamento do Pai, mas a materialização, por assim dizer, da redenção acontece com a encarnação, a obra de Cristo na terra por meio do seu sacrifício no meu e no seu lugar. E os versículos 13 e 14 arrematam a ideia dizendo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança. A palavra penhor é o mesmo que garantia. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o que nós precisamos entender sobre a pessoa do Espírito Santo é que não apenas ele é uma garantia de que o processo iniciado continue, mas a ele está atrelada toda a execução prática. Por exemplo, em João, no capítulo 16, no verso 8, Jesus falando do Espírito Santo diz, ele convencerá o mundo do pecado. Não existe arrependimento sem a obra do Espírito Santo. Em Tito 3,5, a Bíblia fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Não existe novo nascimento sem a obra do Espírito Santo. E depois de dizer, em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. No verso 18, de 2 Coríntios 3, Paulo diz, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor pelo Espírito. Então, o Espírito Santo convence do pecado, leva o homem à experiência do novo nascimento e depois disso é o responsável pelo seu crescimento, pela sua progressividade. Ele é chamado de o selo, o penhor. De novo nós temos a interação de Pai, Filho e Espírito Santo na obra da redenção. Atribui-se ao Pai todo o plano, atribui-se à pessoa de Jesus a viabilização do cumprimento de tudo isso, mas a execução personalizada na vida de cada um de nós é atribuída à pessoa do Espírito Santo. Trabalhando aqui a ideia de desdobramentos da redenção, vamos focar um pouquinho só o elemento regeneração, que é o novo nascimento. A Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo, nessa mesma dinâmica da regeneração. Por exemplo, vamos ler a respeito de ser nascido de novo. 1 de João 2,29, a Bíblia diz, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então fala de um nascimento que procede de Deus. Mas em João, no capítulo 1, dos versos 11 a 13, a Bíblia diz, veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui não só vemos a vontade de Deus no novo nascimento, mas a Bíblia está dizendo que Jesus, ou a todos quantos o receberam, Ele lhes deu o poder de serem feitos seus filhos. E, como eu mencionei antes, em Tito 3,5, a Bíblia fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Então, de novo, você tem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo operando nessa dinâmica da regeneração. A mesma coisa é dita em relação à vida eterna. Em relação à pessoa do Pai, 1 de João, capítulo 5, verso 11, diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Então, Deus nos deu a vida eterna, viabilizado por meio do Filho, mas está dizendo Deus deu. Agora, em João 10, 28, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui Jesus está dizendo, sou eu. E em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia diz, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Agora, é vida eterna
vindo, emanando da ação e da obra do Espírito Santo. De novo, temos Pai, Filho e Espírito Santo operando no que diz respeito a conceder a vida eterna. Ainda dentro da ideia de redenção, eu quero mexer um pouquinho no assunto da santificação. Em João 17, o próprio Jesus, orando ao Pai, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação é aqui atribuída pelo próprio Jesus a Deus o Pai. Já em Hebreus 2, de 10 a 11, nós lemos: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, Jesus, como os que são santificados, nós, todos vêm de um só Deus. Aqui todo o processo de santificação atribuído a Deus, mas ao mesmo tempo ele fala do que santifica como sendo Jesus, e isso uma operação de Deus, e nós, os que somos santificados, também debaixo da gerência da ação desse Deus. Mas 1 Coríntios 1, 2 diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Efésios 5, finalzinho do verso 25, início do verso 26, diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse. Aqui a santificação procede do Senhor Jesus. Mas há outros textos que apontam para a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Romanos 8, de 11 a 13, de novo falando da obra do Espírito Santo. Se vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E aqui nós temos, na dinâmica da santificação, a ação do Espírito Santo. Bom, não dá apenas para falar de redenção sem falar especificamente sobre um evento fundamental, essencial, que viabilizou isso tudo, que foi a formação de um corpo para o Senhor Jesus. Algo que nós precisamos entender é que o que a Bíblia apresenta a respeito da pessoa de Jesus é que Ele é Deus, pré-existente. Então a Bíblia diz: subsistindo como Deus, Filipenses 2, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se aferrar, se prender, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel anunciando a concepção do próprio Senhor Jesus, aquele momento da anunciação, ela vai para a casa de Isabel, sua parente, que está grávida também por intervenção de Deus, de João Batista. Quando você lê o relato, você percebe que ela já estava grávida de 6 meses. Ou seja, João Batista era 6 meses mais velho que o Senhor Jesus, nasceu primeiro. Mas quando ele apresenta Cristo, ele aponta o dedo e diz: ele já era ou já existia antes de mim. O que a Bíblia está falando não é sobre o tempo na terra, está falando sobre sua pré-existência. Agora, algo que nós precisamos entender sobre o corpo, o aspecto humano de Jesus, é que um dia esse corpo foi gerado. Por exemplo, um elemento que virou munição para muito debate sobre a divindade de Cristo, se ele era ou não Deus, é a expressão que nós lemos de Colossenses 1, que o chama de o primogênito da criação. O início, a primeira das suas obras. Então dizia: se é criado, não é Deus. A Bíblia não está falando que ele, como pessoa, Deus em essência, tenha sido criado, mas houve um momento onde um corpo lhe foi formado. E o livro de Hebreus, citando uma profecia messiânica do Velho Testamento, diz assim, Hebreus 10:5: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. A versão que estou lendo, Nova Almeida atualizada, diz: preparaste um corpo para mim. Outras versões diz: antes um corpo me formaste. Então o que teve início e foi formado foi um corpo para Jesus. Até a formação desse corpo tem a interação da Trindade. Sem contar a declaração de que o próprio Deus preparou um corpo, que nós já lemos e é óbvio, nós também entendemos que o Pai está por trás de todo o planejamento. Mas, assim como na criação, a execução do plano do Pai precisava de outros 2 elementos: a liberação da palavra e a ação do Espírito Santo.
haja luz, a palavra liberada, o Espírito que se move sobre a face das águas está lá produzindo o resultado, executando a palavra. Na ocasião em que o anjo Gabriel aparece a Maria, na ocasião da anunciação, Lucas capítulo 1, eu vou ler o verso 35 e na sequência o 38 diz assim: o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 38 diz, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, e o anjo foi embora. Outras traduções, em vez de que aconteça comigo o que você falou, diz que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Quem é o anjo? Um mensageiro. O que ele carrega? Uma palavra de Deus. Maria disse que a palavra produza o seu efeito. Eu me abro à operação da palavra. E o anjo já tinha anunciado o que aconteceria depois. O Espírito Santo descerá sobre você. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E dessa forma nós vemos novamente a interação, né, na preparação, a interação da Trindade na preparação do corpo de Cristo. Mas também na ressurreição do corpo de Nosso Senhor, nós vemos novamente a interação da Trindade. É atribuída tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo, a causa, né, o poder de produzir ou provocar a ressurreição. Então vamos ler alguns textos. Em Atos 2, 24, a Bíblia falando sobre Jesus diz, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Em 1 Coríntios 6, 14, a Bíblia diz, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Esses dois versículos atribuem a ressurreição de Cristo a Deus o Pai. Mas em João 2,19, Jesus diz o seguinte, destruam esse santuário, em 3 dias eu o levantarei. A Bíblia diz que as pessoas acharam que ele estava falando do santuário do templo, mas Jesus estava falando a respeito do seu corpo. Ele diz, eu o levantarei. Ele não disse apenas que o Pai faria. Em João capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então Jesus está dizendo, ninguém vai tirar a minha vida, eu dou a hora que eu quero e a hora que eu quiser, eu recobro. Né? É interessante você, a partir dessa declaração, perceber que houve vários momentos em que quiseram atentar contra o Senhor e a coisa não se desenvolveu, não se evoluiu. Né? Já no primeiro discurso público de Jesus, em Nazaré, a cidade onde foi criado, a Bíblia diz que o empurraram, né, para um alto monte, um alto penhasco, para tentar lançá-lo de lá, quando Jesus diz que se cumpriu nele a palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Mas a Bíblia diz que não conseguiram fazer nada, porque não era chegada a sua hora. Em outro momento enviam guardas para prendê-los, os guardas ficam admirados com o discurso, não prendem Jesus, mas a verdade é que a Bíblia sustenta, não havia chegado a sua hora. No momento que quis, Jesus entrega a sua vida. Aliás, um dos guardas romanos que está ao lado da cruz, né, quando Jesus declara, nas tuas mãos, entrega o meu espírito, e expirou, a Bíblia diz que o homem reconhece, esse verdadeiramente era filho de Deus. O que é que está por trás dessa cena? A morte por crucificação, que foi muito usada pelo Império Romano, tinha um propósito, justamente que ela fosse lenta e dolorosa. Muitas vezes as pessoas passavam dias agonizando antes de morrer. A Bíblia diz que quebraram as pernas dos 2 soldados para acelerar o processo de morte, né? Porque era o fim de semana da Páscoa. Mas com Jesus não foi necessário. Depois dele fazer essa declaração, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Falando numa linguagem sem querer brincar com aquilo que é sagrado, é como se para a moçada entender, Jesus só estivesse dizendo, #partiu glória. Né? Ele simplesmente decide e ele morre. A Bíblia diz que alguém ainda checa e fura o seu lado, e saiu água e sangue. Quando o sangue já está se convertendo em água, né, é um dos grandes atestados aí biológicos de que a pessoa de fato já morreu. E aquele centurião diz, esse era filho de Deus. O que ele está dizendo? Nunca, em toda a nossa história de crucificação, alguém morreu tão depressa e morreu a hora que quis, né, tomando essa decisão. Assim como ele decide entregar sua vida, ele decide também recobrá-la. Mas Romanos capítulo 1, verso 4, fala de uma ação do Espírito Santo na ressurreição. Diz sobre Jesus, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade,
pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, no momento da ressurreição, há uma ação do Espírito Santo, não apenas operando no sentido de levantá-lo, nós podemos reconhecer até antes disso. Quando Jesus fala a respeito de Maria de Betânia, que ela ungiu o seu corpo para a sepultura, o que foi aquele óleo, aquele perfume precioso derramado? Um ato profético. Uma profecia já dizia, acho que é o Salmo 16, não deixará a sua alma na morte, nem o seu corpo verá corrupção. Algo que eu e você precisamos entender é que, diferente de Lázaro, que com 4 dias sepultado cheirava mal, a Bíblia fala a respeito de Jesus que o seu corpo não se decompôs, não corrompeu. Quem estava operando e guardando o corpo? O Espírito Santo. Aquele óleo derramado era um ato profético que apontava para a ação e para a obra do Espírito, preservando ele da decomposição e também atuando como Espírito de santidade, designando Jesus Filho de Deus no momento da ressurreição. Então, de novo, nós temos um outro exemplo da interação. Em quarto lugar, está dando para acompanhar aí, gente? Dá para acelerar um pouco? Não? Em quarto lugar, vamos falar a respeito da inspiração das Escrituras. As declarações bíblicas sobre a inspiração divina da Bíblia, da Palavra de Deus, das Escrituras, da mesma forma apontam para o trabalho conjunto da Trindade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui uma ênfase clara à ação do Pai. Mas há o que você precisamos entender a respeito da pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Vamos pensar que é uma revelação de Deus que precede a vinda de Cristo. Nós temos por meio de Moisés a entrega da lei. Moisés é considerado não apenas o grande legislador, mas o grande profeta. Estabeleceu e trouxe da parte do Senhor tudo aquilo que regulamentava não apenas a maneira do povo relacionar com Deus, mas entre si. O Antigo Testamento era para os judeus uma espécie de constituição, eram as leis também civis que governavam a nação. Mas esse Moisés, que recebeu de Deus essas verdades, comunicou ao povo, na verdade a Bíblia diz lá, a partir do livro de Êxodo, no capítulo 19, que quando eles chegam no Monte Sinai, em especial essa declaração vai vir depois no capítulo 20, e a glória de Deus se manifesta no Sinai, Deus começa a falar de maneira que todos ouçam. A manifestação inicial de Deus, todo mundo está ouvindo, mas a Bíblia diz que o povo teve medo de morrer. Diante daquela manifestação, a Bíblia diz que uma nuvem escura desce, que tem relâmpagos, trovões, terremotos, e o povo se apavora, e eles pedem para Moisés: fale Deus com você, depois você repasse para a gente, porque nós estamos apavorados. A partir daquele momento, Deus já não fala com todo o povo. Deus fala por meio de Moisés. Moisés é o canal que comunica a palavra, mas o mesmo Moisés, de quem Deus diz: se há profeta no meio de vocês, eu, Senhor, me faço revelar a ele por meio de sonhos, de visões, de enigmas. Mas com Moisés, meu servo, não é assim, eu falo cara a cara. O mesmo Moisés, ele diz ao povo: Deus há de levantar, varões e irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele vocês vão ouvir. O que ele está dizendo? O que vocês estão vivendo comigo é único, é singular na história, em termos de Deus comunicar a palavra. Mas um dia, Deus vai levantar um outro, e vocês precisam ouvi-lo, e eu estou respaldando a chegada dele. Ele estava apontando para a vida de Jesus, ou para a vinda de Jesus e para o Messias. Os profetas também foram um instrumento de Deus. Todos eles falaram e comunicaram verdades poderosas da parte do Senhor, inclusive a respeito da vinda do próprio Jesus. Mas quando Jesus vem, ele faz questão de mostrar que a lei de Moisés e os profetas, todos eles apontavam para a sua pessoa, não apenas para a obra que ele faria. João 5,39, Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, são elas que dão testemunho a respeito de mim. Sandro estava chamando a nossa atenção numa conversa no intervalo do culto anterior, e eu me lembrei de algo que eu ouvia meu pai falar muito desde que eu era criança. Quando no Monte da Transfiguração, a Bíblia fala de Moisés e Elias aparecendo. Nós temos os dois maiores vultos do Velho Testamento, que representam a lei e os profetas. Tudo isso apontando e convergindo para uma nova revelação,
a manifestação da graça por meio de Jesus Cristo. É por isso que João, logo no capítulo 1, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e verdade, porém, por meio de Jesus. Então Jesus é a expressão da palavra, não apenas no sentido de que ele é o verbo, mas quando Cristo se levanta diante dos judeus, começa a dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Mas ele diz, eu porém vos digo, ele está mostrando o quê? Há um novo padrão. Hebreus capítulo 7, verso 12 diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. E agora Cristo pontua, né, uma revelação, ou que podemos chamar, isso sim, né, de uma atualização das Escrituras. Alguém recentemente falou uma bobagem como se isso tivesse que acontecer hoje. O único momento onde uma atualização das Escrituras aconteceu, foi quando houve mudança de aliança, mudança de sacerdócio, e Cristo comunica essa revelação. Então Deus nos falou pelo Filho. Mas a respeito da obra do Espírito Santo, por exemplo, Jesus, em Marcos 12, 36, diz que Davi falou pelo Espírito Santo. Quando ele se refere aos Salmos, ele usa, né, e acredita por trás da fala de Davi a inspiração do Espírito Santo. A mesma coisa que Pedro diz em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, ele diz, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós vemos a inspiração das Escrituras atribuídas ao próprio Deus, Pai, né, a pessoa de Jesus e também ao Espírito Santo. Em quinto lugar, em primeiro lugar nós falamos da criação, em segundo lugar da interação na redenção, em terceiro a formação de um corpo para Jesus, em quarto a inspiração das Escrituras, em quinto lugar a habitação divina nos cristãos. Né? Isso também é um fato apresentado nas Escrituras como sendo mais uma das áreas de interação ou da ação conjunta da Trindade. Efésios 4:6 fala a respeito do Pai. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse em do lado de dentro, habitando em nós. Em 1 de João 4:12, a Bíblia diz, nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, a habitação divina atribuída aqui como uma referência à pessoa de Deus o Pai. Mas olha o que Jesus diz em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui Jesus não está apenas dizendo, olha, quando a Bíblia diz que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que habita, é apenas porque os três são um. Mas ele diz, viremos, eu e o Pai, para ele, e faremos nele morada. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 17, a Bíblia diz, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então, de novo, que Cristo habite no coração de vocês. Mas a mesma Escritura pontua a habitação de Deus em nós na pessoa do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Depois em Efésios 2:22, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então aqui, morada de Deus no Espírito, na pessoa do Espírito Santo. Meu querido, pensa que privilégio eu e você carregamos. Não apenas ser salvos, não apenas ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, mas ter, né, Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. E Deus não veio habitar em mim e você porque Ele estava precisando de algum lugar para morar de graça sem pagar aluguel. Ele vem com um propósito. E aí você vai ter interação das pessoas da Trindade que habitam em você. É a graça de Jesus, é o amor do Pai, é comunhão com o Espírito Santo. Tudo isso sustenta, né, a doutrina bíblica da Trindade. Em sexto lugar, vamos falar da interação no serviço dos santos. Esse texto eu gostaria que você abrisse comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Do verso 4 até o 6.
Verso 4 diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Outras traduções dizem, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que é que Paulo está dizendo? Que quem é responsável por operar os dons, carisma, os dons espirituais, é o Espírito Santo. Os dons são de todo o capítulo 12, na verdade até o 14 ele vai falar dos dons do Espírito Santo. Então quem é responsável pela operação desses dons, carisma, né? Paulo vai fazer uma lista a partir do versículo 8 até o 10 de 9 manifestações do Espírito Santo. Normalmente nós subdividimos essas 9 em 3 grupos de 3. Um dos grupos nós chamamos dons de revelação, são a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. Outro grupo, né, nós chamamos de dons de poder, dom da fé, operação de milagres e dons de cura. E um terceiro grupo que chamamos os dons vocais, são aqueles da fala inspirada, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses dons são operados pelo Espírito Santo. Isso é muito claramente apresentado. Mas olha o que ele diz no verso 5. E também a diversidade de ministérios, ou serviços, dependendo da versão. Mas o Senhor é o mesmo. Embora a palavra Senhor em todo o Velho Testamento seja comumente, né, usada como a referência a Deus o Pai, no Novo Testamento, na sua grande, esmagadora maioria, ela é usada como referência à pessoa de Cristo. Então ele está dizendo que ministérios, diferentes dos dons espirituais, são operados por Jesus em vez de pelo Espírito Santo. E concordam com isso as palavras de Paulo em Efésios 4. Né? No versículo 11, ele diz, e ele deu dons aos homens, aqui são dons ministeriais. Ele mesmo estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres. Aí o verso 12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então esses dons ministeriais são atribuídos a uma ação da pessoa de Jesus. Mas olha o verso 6, ele diz, e a diversidade nas realizações. Outras traduções usaram o termo nas operações. A NVI diz nas formas de atuação. Mas ele diz, a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui nós temos, né, os dons atribuídos ao Espírito Santo, os ministérios atribuídos ao Senhor Jesus e as demais operações atribuídas a Deus o Pai. Então, nós não podemos simplesmente juntar, misturar isso tudo e dizer, tem uma lista de dons com todos eles. Eu já li muita literatura cristã, onde o pessoal vai fazendo uma lista e misturando tudo. Né? São dons distintos, a manifestação de cada um deles é distinta. Alguém me perguntou outro dia, pastor, quais são essas realizações? Eu falei, tudo que não for os 9 dons do Espírito, e não for os 5 dons ministeriais, pode jogar nessa lista. 1 Coríntios 12, Paulo fala de socorros e governos, né? Pode jogar para aquela lista. E em Romanos 12, ele fala do que exerce misericórdia, socorro, mas ele fala do que preside, governo, pode trabalhar nessa lista. Então, a Bíblia fala do que contribui. Embora a contribuição seja a responsabilidade de todos os crentes, alguns têm isso como uma operação da graça de Deus nele. Agora, não é um dos 9 dons do Espírito Santo, não é um dos 5 dons ministeriais. Então nós vemos a interação da Trindade, mesmo no que diz respeito ao serviço do crente e à manutenção, à edificação, né, dos santos, daqueles que foram salvos. Falando ainda da obra do ministério, quanto ao poder, por exemplo, para operar milagres, a ação conjunta da Trindade também é vista. Olha o que a Bíblia diz em Atos 15, 12. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Quem fez os sinais e prodígios? Deus por meio deles. Atos 19, 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia? Deus. Através de quem? Das mãos de Paulo. Hebreus 2,4. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Quem fez isso? Deus o Pai. No entanto, há textos que apontam, né, para a operação do próprio Senhor Jesus, inclusive o uso do seu nome. Em Lucas 10, 17, a Bíblia diz que os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós.
né? Antes mesmo da grande comissão, depois da ressurreição, de Jesus dizer, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, em meu nome expulsem demônios, vão impor as mãos sobre os enfermos, vão curá-los. Os discípulos já tinham sido enviados, ainda durante o ministério de Jesus, para operarem no seu nome e já tinham resultados. Em Atos 4:30, os apóstolos, depois de saírem da prisão, de terem sido ameaçados para não pregar o nome de Jesus, a Bíblia diz que eles oram assim, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aqui nós temos claramente o nome de Jesus, né, por trás dessas manifestações. Mas a Bíblia também fala a respeito da ação do Espírito Santo. Em Romanos 15:19, Paulo diz para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Tem um texto em Atos 13, dos versículos 9 a 11, que eu acho, né, ele muito significativo, porque diz respeito não apenas a Deus respaldar a proclamação do Evangelho com sinais, mas enfrentar o engano maligno, né, também pela manifestação desse poder. A Bíblia diz assim, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, era um mágico que estava tentando impedir o procônsul Sérgio Paulo de receber o Evangelho, olhando firmemente para Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor, eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. A Bíblia diz, no mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. A Bíblia vai dizer que o procônsul, maravilhado, creu, né, na doutrina do Senhor. E aqui nós temos Paulo cheio do Espírito Santo, sendo movido não apenas com ousadia humana, mas debaixo de autoridade de Deus para operar esse sinal. O mesmo pode ser dito das manifestações proféticas. Elas também estão atreladas à ação conjunta, ou à interação de Pai, Filho e Espírito Santo. Em relação ao Pai, em Lucas 1, de 68 a 70, profecia de Zacarias, pai de João Batista, ele diz, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então quem prometeu a salvação foi Deus pela boca dos profetas. Atos 3, 21. Diz o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então Deus, pela boca dos profetas, falou. Mas, Lucas 21, 14 e 15, Jesus diz assim, tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Jesus está dizendo, eu vou dar palavra a vocês, eu vou dar boca e sabedoria a que não vão poder resistir. E 2 Coríntios 13, 3, Paulo diz, visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Né? Paulo está dizendo, eu não estou apenas trazendo um conceito humano. Tem momentos que ele vai pautar, isso digo eu, não o Senhor. Em outros ele vai dizer, isso digo não eu, mas o Senhor. E ele estava falando, vocês estão buscando provas e eu estou aqui sustentando que Cristo fala em mim. Em relação ao Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, 3, a Bíblia diz, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, no capítulo que ele vai falar dos dons de profecia, ele usa o termo, fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo está ajudando a pontuar, quando reconhecemos uma expressão profética. Ele diz, se é o Espírito Santo, não vai jogar contra o patrimônio, não vai falar mal de Jesus, vai promover o seu senhorio. Enquanto ele está dando subsídio, né, para que eles entendam e julguem a profecia, ele mostra e apresenta a frase, falar pelo Espírito Santo. Em Mateus 10, de 18 a 20, Jesus diz, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a ele e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Eu acho linda essa interação. Jesus diz, eu, Jesus o Filho, estou enviando vocês. O Pai
que planejou que a igreja avance, já deu recursos e o Espírito Santo estará em vocês e vai falar por meio de vocês. O tempo todo nós vemos a interação da Trindade. Se puder destacar um último elemento para terminar, há uma interação na vida cristã. Por exemplo, vamos falar a respeito de oração. Jesus diz em João 16, 23, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Qual a dinâmica? Jesus diz, vocês vão ao Pai, mas usam o meu nome. O livro de Hebreus diz que é por causa do sangue, do sacrifício de Jesus, que nós podemos, entrar com ousadia no Santo dos Santos. A linguagem do Santo dos Santos não significa muito para mim e para você, mas para os judeus, o povo hebreu, que entendia o que era a lei, somente uma pessoa, o sumo sacerdote, uma vez por ano apenas, no dia da expiação, ele poderia entrar no Santo dos Santos. Se ele não fizesse de acordo com a determinação de Deus, ou se não fosse esse único homem, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele seria morto, fulminado pela presença de Deus. Flávio Josefo, uma das maiores fontes históricas depois da Bíblia para o povo judeu, diz que a roupa dos sacerdotes normalmente estava cheia de campainha, para eles saberem que enquanto o homem estava se movendo, lá dentro estava vivo. E que ele entrava amarrado por uma corda, porque se fosse fulminado, ninguém tinha coragem de entrar para tirá-lo, eles iriam puxar pela corda. Todo mundo tinha um respeito e uma reverência gigantesca pelo outro lado do véu. Mas quando Jesus brada na cruz, está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Deus está dizendo, minha presença não está mais restrita, ninguém precisa ter medo. E o livro de Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia. Meu querido, quando você ora em nome de Jesus, você não é como um mendigo, estendendo um chapéu, esperando uma esmola. A Bíblia diz que nós podemos entrar com ousadia. Agora, nós usamos o nome de Jesus para se dirigir ao Pai, e a Bíblia fala do Espírito Santo atuando na vida de oração. Romanos 8, 26, 27, diz, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então eu fico pensando nessa dinâmica. Eu vou ao Pai, eu uso o nome de Jesus, auxiliado pelo Espírito Santo. De novo, a Trindade e a operação no exercício da vida cristã. A graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Agora voltamos a falar de vida cristã e relacionamento, não só de serviço. Em todas essas 7 áreas que destacamos, nós vemos a interação da Trindade. Pastor, não vou conseguir lembrar isso tudo quando eu sair daqui. Tenho certeza que não. Até eu precisei escrever isso tudo, porque não ia conseguir lembrar, mesmo estudando o assunto por anos. Então, qual a minha intenção? É montar aqui a visão, um quadro geral, que não apenas sustente a doutrina da Trindade, mas mostre a recorrência, a insistência, a harmonia que a palavra de Deus traz no assunto, onde não deveria haver dúvidas no nosso meio. Mas a ideia hoje também não é só gerar instrução e explicação. Porque algo que eu e você precisamos é também de fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, muito mais do que apenas saber o que a Bíblia fala sobre a Trindade. Quanto mais eu e você somos expostos à palavra de Deus, mais isso gera fé no nosso coração. Não apenas uma consolidação mental das doutrinas, mas a fé do coração que precisa estar acesa. E ainda que com tudo isso você não veja todo o proveito, eu particularmente acredito que estamos obedecendo à direção de Deus, ao estabelecer essa fundamentação nessas 2 palavras a respeito da Trindade e tentando te levar a uma compreensão de que a doutrina da Trindade é essencial ao cristianismo, ao relacionamento com Deus, a uma interpretação clara da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, oramos por graça e favor do Senhor sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Eu sei que temos pessoas com níveis diferentes de maturidade. Alguns que já caminham com o Senhor há tanto tempo, já são adultos que estão prontos para receber alimento sólido, outros que estão no início da caminhada, talvez ainda precisando de leite. Só o Senhor pode conseguir trazer essa aplicação prática no coração de cada um. Quando tratamos no auditório tão diverso, das pessoas que estão aqui, dos que nos acompanham pela internet, quando tratamos de uma forma genérica, com tanta diversidade. Mas nós cremos e confiamos na ação do Teu Espírito, de trazer a devida aplicação. Oramos por fundamentação clara das doutrinas da Tua Palavra na nossa vida, e que isso também nos auxilie num relacionamento prático com o Senhor. É o clamor do nosso coração, em nome do Senhor Jesus.
Amém.